Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Só tu és Deus, Senhor, e não há outro além de ti. Senhor, tu és o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, tu és tudo para nós. Nós precisamos de ti. Espírito Santo de Deus, vem tomar as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, nós precisamos de ti. Nós necessitamos de ti. Espírito Santo de Deus, vem nos encher, vem falar conosco, vem nos ensinar a tua santíssima, maravilhosa palavra. Tudo isso nós te pedimos e com fé já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, se você desocupou suas mãos. Pode aplaudir a palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação. Amém? Amados irmãos, na semana passada nós vimos a história de como o templo foi edificado e por quem ele foi edificado. Nós vimos que Davi, em rápidas palavras, que Davi queria edificar o templo. Ele sentiu isso no seu coração. E ele vai até o profeta Natã, homem de Deus. E o profeta Natã, na mesma hora, diz: olha, tudo que vem no teu coração pode fazer, pode executar. Mas o Senhor fala com ele e diz: olha, eu não mandei você falar isso. Quem foi que mandou você falar essas coisas? Vai lá para o meu servo e diz que ele não vai edificar. Quem vai edificar é o filho dele. Assim o profeta falou, Davi ouviu, entendeu e passou a responsabilidade para Salomão, seu filho. Depois da morte de Davi, por que Deus não permitiu que Davi edificasse? Porque nós vimos que ele tinha o que nas mãos? Sangue nas mãos. Havia sangue nas mãos dele. Era um homem de guerra, era um homem valente, um homem de Deus, mas porventura destinado, levantado por Deus para um outro propósito. Houve guerra, muitas guerras, no ministério de Davi. Mas após a morte de Davi, que Salomão começa a edificar o templo, começa realmente a reinar sobre todo o Israel, houve paz, houve tranquilidade, e aquele homem edificou o templo. E se nós nos atentarmos à palavra de Deus, 2 Crônicas, na realidade 1 Crônicas, vai estar final ali de 1 Crônicas, início de 2 Crônicas, vai estar mostrando toda a história, né? E nós, irmãos, aliás, 1 Samuel e 2 Samuel, final de 1 Samuel, não é isso, missionário? Final de 1 Samuel e o início ali de 2 Samuel. Você vai observar o que foi que Salomão realmente, os esforços que Salomão teve para fazer o templo. Davi já havia separado o melhor para Deus. Ele já havia separado o melhor. Salomão, irmãos, não fez diferente. Levantou pessoas capacitadas, preparadas, pagava-se alto preço para buscar madeiras, não qualquer madeira, as melhores madeiras, os melhores utensílios, os melhores materiais, escudos, tudo, irmãos, tanto para o templo como para o reino. Salomão, irmãos, edificou um templo maravilhoso, algo que era inédito, algo que as pessoas vinham de todos os lugares para poder ver, para poder adorar, para poder, irmãos, realmente ter a ciência, obrigado, José, para ter a ciência de que aquilo que eles ouviam era o que? Era verdade. E ele, irmãos, ali depois de edificado o templo, todos viram com que esmero aquele templo foi edificado, foi levantado. Mas nós vimos e aprendemos também que o povo pecou contra Deus. Depois da morte de Salomão,
depois da morte de Salomão, quem foi que reinou em seu lugar? Seu filho. Como é o nome do seu filho? Jeroboão. Jeroboão, irmão, reinou sobre todas as 12 tribos de Israel. Mas Salomão pecou contra Deus. E por Salomão ter pecado contra Deus, o que foi que aconteceu? O reino foi dividido da mesma forma que Deus havia falado. Levantou-se um homem, filho de Salomão, irmãos, é Roboão. Levantou-se Jeroboão, servo de Salomão, que quando Salomão ainda era vivo, fugiu para não morrer pela mão do rei. Mas depois da morte do rei, ele volta. E agora ele vai interceder a Roboão. Roboão, o povo está trabalhando muito, o jugo está pesado, o templo foi edificado e os tributos estão muito altos. E nós viemos aqui fazer um clamor popular. Nós queremos que o Senhor venha tirar essas taxas, essas tribulações, essas tributações, porque está muito alto. Roboão, irmão, a priori, ele foi muito sábio. Por quê, pastor? Porque ele não deu nenhuma resposta, se sim ou se não. Porque se você não sabe o que fazer na hora, não tome uma decisão precipitada. Roboão não tomou decisão precipitada. Ele foi fazer o quê? Pediu 3 dias. E foi consultar, olha quem ele foi consultar: os conselheiros do seu pai. A Bíblia nos diz que Salomão teve o quê? Sabedoria de Deus. Era o homem mais sábio que existia. Porque Deus deu sabedoria. E Salomão tinha conselheiros. E ele foi se sentar com os conselheiros de seu pai. Mas ele ouviu os conselheiros. E o que os conselheiros disseram? Ouve a voz do povo. Ouve a voz do povo. O povo realmente está cansado, já tributou bastante. Pode tirar. Ah, tá bom. Roboão agora, depois de ouvir o conselheiro dos seus pais, do seu pai, os conselheiros do seu pai, vai ouvir agora os seus amigos de infância, as pessoas que cresceram com ele dentro do palácio, ou seja, os mais jovens. E hoje nós tiramos uma outra lição. Quer um conselho? Procura ouvir a voz da experiência. Procura ouvir a voz daqueles que têm alguma coisa para lhe dizer. E não daqueles que não têm. Mas enfim, o que foi que os jovens disseram para ele? Você vai deixar o povo lhe dominar? É isso que você vai fazer? Em outras palavras, não dê ouvido a eles não. O rei é você, rapaz. Quem manda é você. A autoridade é você. Mas imagino eu, Roboão, é verdade. Gostei. Às vezes as pessoas tomam decisões naquilo que querem, naquilo que ouvem e se agradam. Nós não devemos tomar decisão apenas naquilo que nos agrada. É por isso que nós devemos pensar com a razão e não apenas com o coração. O coração ele ainda é doce. É por isso que nós devemos consultar primeiramente a Deus, né? Mas só, irmãos, que acontece que aquela divisão que ia acontecer, não foi apenas por conta de Roboão, foi por conta de uma decisão lá de Salomão. E essa divisão que vai acontecer foi executada pelo próprio Deus. É portanto que quando o profeta vinha, Jeroboão vinha, o profeta ele rasga a sua capa em 12 peças e Deus vai mostrar para ele: olha, tu vai ficar com 2 tribos, né? Uma tribo, porque a outra fica o templo, a capital, né? As duas, Judá e Jerusalém, para Roboão. E você, Jeroboão, vai ficar com quantas? Com 10 tribos. 10 tribos. E por que Deus
deu 2 tribos ao filho de Salomão, Roboão, para que a estrela de Davi não se apagasse. Porque o amor que Deus vai dizer, o amor a Davi, meu servo, vai continuar. Então, irmãos, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele faz. E houve a divisão. Jeroboão volta com a resposta para dar ao povo. O povo fica indignado e vão dizer: qual é a ligação que nós temos com a semente de Jessé, com o filho de Davi? Não, reina tu sobre nós, Jeroboão. E Jeroboão passou a reinar as 10 tribos. 10 tribos. E Roboão ficou reinando lá no onde o seu pai habitava. Roboão, irmãos, quando tomou conhecimento que Jeroboão tinha sido levantado rei, levantou-se aqui com um general, com um exército. Vamos tomar o reinado. Vamos tomar o reinado. Vamos tomar. É nosso. E aí o que vai acontecer? Ele levanta, irmãos, um grande exército. Um grande exército. Pensa no destroço que ia ser. Mas quem estava no controle de tudo? Deus. O que Deus vai fazer? Vai enviar um profeta. Vai levantar o profeta e o profeta vai até Roboão. Ei, não faça isso. Não faça. Em outras palavras, faz parte do teu povo, faz parte do povo de Deus, são irmãos. E isso tudo foi causado por permissão de Deus. Deus havia permitido. Mas guerrear, não. E Roboão, irmãos, foi sábio, porque ouviu a voz de Deus e não foi guerrear. Quem foi que deu o reinado a Jeroboão? Tanto a Jeroboão como Roboão? Foi Deus. Jeroboão era um servo e se tornou rei. Deus deu a ele, porque tudo é de Deus, e Deus dá a ele quem quer, como quer. Deus faz o que quer, porque Ele é soberano, Ele não precisa dar explicação a ninguém. Deus levantou Jeroboão e disse para ele: o reinado é seu, eu estou lhe dando. O que vai acontecer? As pessoas que agora tinham coroado a Jeroboão, onde é que eles iam adorar a Deus? Nesse templo. No templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, e não ficava em qualquer lugar, ficava no alto monte. Tinha um monte, o templo ficava lá em cima. Olha só, irmãos, para ele ser construído, havia todo um trabalho. Porque a pessoa, para construir uma coisa, às vezes vai construir uma coisa, rapaz, vamos construir aqui que é mais fácil, dá menos trabalho, gasta menos material. Vamos fazer. Mas e lá? Tinha um monte, madeiras de outro lugar, a locomoção para trazer. Eles não viam a dificuldade. O que eles estavam vendo? O desejo de fazer e fazer o melhor, sem se importar com as dificuldades, sem se importar se ia dar mais trabalho, se ia demorar mais, se ia demorar. Eles queriam fazer e fizeram. E agora as pessoas que vinham de longe adorar a Deus, Jeroboão ficou com o quê? Com medo. Jeroboão ficou com medo. Peraí, olha só ele pensando: peraí, se esse povo sair daqui e for lá para o Reino Norte, lá para o Reino Sul, e entrar dentro do templo e ficar dentro do templo, o que vai acontecer? O coração deles pode se voltar para o rei de novo. Eles podem me destituir como rei e pode, já sei o que eu vou fazer. Olha só a besteira que Jeroboão vai fazer. Às vezes, irmãos, a falta de confiança em Deus. Terceira lição de hoje, sem adentrarmos propriamente no assunto determinado.
em Deus, naquilo que Ele já nos deu, faz com que o homem ou a mulher venha fazer coisas erradas, venha fazer besteira, venha pisar na bola. Quem foi que deu o reinado? Não foi Deus? Se foi Deus que deu, irmãozinho, se foi Deus que deu, irmãzinho, está garantido. Você não precisa trapacear, você não precisa especular, você não precisa fazer absolutamente nada. Não foi Deus que deu? Se foi Deus que deu, você descansa, entrega ao Senhor. Deus havia dado o reinado a Jeroboão. E ele pronto, vou perder, o que eu vou fazer, já sei. O rei do norte, 10 tribos, chamado Israel, agora tinha sua capital aonde? Não mais em Jerusalém, porque Jerusalém fazia parte do reino sul. Samaria. Já sei o que eu vou fazer. Vou levantar 2 altares. 2 altares. Um vai ficar em um determinado lugar e o outro em outro. Vou levantar um bezerro. Vou levantar deuses. E assim ele fez. E vai dizer para o povo: para que ir para o reino sul, para o templo? Eis aqui os teus deuses que te tiraram do Egito. Ele levou como? Falta de confiança em Deus. E ele leva o povo a blasfemar, ele leva o povo ao erro. É por isso, amados irmãos, que nós devemos orar a Deus, buscar o Senhor e ter muito cuidado com a questão da liderança, né? Hoje existem vários líderes conduzindo o povo não a adorar a Deus, mas a Baal, não ensinando as sagradas escrituras, não mostrando o verdadeiro evangelho. Jeroboão assim fez, e o povo foi daí para Pior. E Deus, por misericórdia, sempre levantava um profeta, tanto no reino norte como no reino sul. Consequência. O reino norte vai ser destruído primeiro. O reino norte foi destruído primeiro. Depois de muitos anos, depois que Deus alertou demais, o reino norte foi destruído. Depois de vários outros reis que se levantaram, a Síria destruiu aquele povo. E Deus continua levantando profetas, e o povo não escutando. Agora é a vez do reino sul. O reino sul, irmãos, levantava-se profetas de Deus no meio de uma nação também iníqua, no meio de uma nação também idólatra, no meio de uma nação que outrora buscava Deus e outrora se desviava. Sabe o que vai acontecer também? Juízo. Na época que Deus levanta o profeta Jeremias, e Jeremias vai dizer para aquele povo, Jeremias, irmãos, pregou 40 anos, 40 anos, e ninguém dava credibilidade à palavra, mas Jeremias não deixava de pregar, porque a mensagem era de Deus. Hoje em dia, quando alguém prega e alguém não aceita, quando alguém não, a pessoa fica logo triste, quer logo desistir. Não, na realidade o Senhor, Ele vai dizer, eles não estão desprezando ao profeta, eles estão desprezando a palavra, eles estão desprezando o próprio Deus. O povo se arrependia, Deus perdoava, mas chega um momento que Jeremias vai dizer assim: olha, Deus vai bater o martelo. E aí chegamos no capítulo 27 de Jeremias, a qual o Senhor vai dizer: 70 anos de escravidão. 70 anos é a punição. Eu não vou não. Eu vou começar a orar, eu vou começar. Não adianta mais. Não adianta. A sentença foi decretada. Quem não quiser ir, vai morrer. De quê? Fome, peste, vai ser levado cativo. Em outras palavras,
vão para o cativeiro que é melhor. Vão para o cativeiro que é melhor. Por quê? Porque lá vocês vão construir casas, vão casar, vão viver a vida de vocês. Bem sei que pensamento penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. O que Deus está querendo dizer? Eu quero o melhor para vocês. Eu sempre quis o melhor para vocês. Vocês querem seguir os seus próprios passos. Então, agora vai vir escravidão. Se rendam. Não rendo não. Tome sofrimento. Sabe o que vai acontecer? Jerusalém é destruída, irmãos. Vem Nabucodonosor e destrói o templo. Destrói o templo. Saqueia tudo do templo. Leva-se tudo. Leva, amados irmãos, as pessoas em várias etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Vai levando as pessoas escravas e destrói todo o templo. Sabe os utensílios da casa de Deus? Os utensílios foi levado. Aqueles mesmos utensílios que ficou lá no palácio da Babilônia, lá no reinado da Babilônia, que quando o rei decidiu fazer uma festa, a mão misteriosa e passa. Ele decidiu pegar o quê? Irmão, estava tudo tão bem, até que ele decidiu pegar os utensílios lá da casa de Deus. Traz eles para cá. E aí, irmãos, no meio da festa, já passado ali os anos que o Senhor havia decretado, a mão misteriosa vem e escreve na parede: Mene, Tekel e Passa. O rei Belsazar. E naquele reinado, ele manda chamar Daniel. Daniel aí já está com volta de 80 anos. Foi levado do cativeiro ainda jovem. E ele já estava idoso. Já tinha passado pela cova dos leões. Já tinha sido, sabe, caluniado. Já tinha sofrido um bocado, já tinha tido visões. E nesse momento, quando ele vai ler, Deus dá a interpretação. E o que estava escrito? Hoje acabou o teu reinado. Era uma mensagem de Deus. Os persas já estavam invadindo a Babilônia. Os persas já estavam dominando. Resultado: os persas dominaram. Agora a potência mundial não era mais a Babilônia, e sim os persas, com o rei Artaxerxes, né? E agora Persa se torna o império mundial. E agora todo aquele povo é levado para um outro local. Alguns deixados e levados novamente para outro local. Até, irmãos, que Deus vai levantar homens dentro do palácio. Dentro do palácio. E lá dentro do palácio vai permitir que homens voltem para reconstruir a cidade que estava em ruínas. Deus vai levantar Neemias. Deus vai levantar Esther, a rainha Esther, cujo nome também Adassa significa estrela. Deus vai levantar homens, amados irmãos, tanto dentro do palácio como fora do palácio, para voltar. E aí a ordem foi dada e eles estão voltando. Deus levanta Esdras e eles voltam. E olha só o que vai acontecer. Antes de Ageu, volta um pouquinho. Antes de Salmos, mas ainda nesse mesmo período, vai lá para Neemias, capítulo 4.
Neemias aqui está falando sobre os inimigos que pretendem retardar a edificação dos muros. Mas vamos. Esdras, irmãos. Esdras 4. Aqui vai ficar melhor a compreensão. Mas aqui, irmãos, são contemporâneos. Esdras, Neemias, Ageu. Olha só o que vai falar em Esdras. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Olha só, irmãos. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, olha só o que a Bíblia está dizendo. O inimigo, ouvindo que aqueles que estavam presos, que estavam no cativo, haviam voltado com ordem para edificar o templo da casa de Deus, o templo do Deus de Israel, chegaram-se a Jorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para cá, para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edificamos a casa de nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O que o povo começou a fazer aqui? O que foi que os adversários, o inimigo, o que foi que começou a acontecer depois que o povo de Deus começou a edificar o templo? Começou a praticar a obra de Deus. A Bíblia está dizendo: debilitavam as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. Quando você se levanta para fazer a obra, quando você começa a levantar-se para fazer as coisas concernentes ao reino de Deus, haverá debilitações, haverá inquietações, e alugaram-se contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Resumo, pastor, de tudo isso, para a gente ir logo para Ageu. Veja o último versículo do capítulo 4 de Esdras. Então, 24, Esdras 5, 24. Então cessou. O que é cessou? Parou. Então cessou a obra da casa de Deus. Eles saíram com um propósito: edificar o templo, os muros e as suas casas. Eles saíram com esse propósito de edificar, óbvio, a casa de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ela cessou, que estava em Jerusalém, cessou até o segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Quanto tempo vai ficar parado? Entre 16 a 18 anos. O povo foi com um objetivo, o povo foi com um propósito. Falar em propósito, o profeta Ageu, quando escreveu, tem vários propósitos, mas tem dois propósitos especiais do livro do profeta Ageu. Quais são? Primeiro, o primeiro propósito do livro de Ageu é encorajar Jorobabel. Quem era Jorobabel? O governador do povo de Deus. E encorajar Josué, o sumo sacerdote, Jesua, e mobilizar o povo para reconstruir o templo. Então, qual era o propósito principal quando a carta foi escrita? Quando o livro foi escrito? Encorajar o governante, o sacerdote e o povo
para não parar, para continuar, para dar continuidade ao objetivo. E segundo, incentivar e motivar o povo a reordenar as suas vidas e prioridade. Quando eu vi isso aqui, essa segunda prioridade, a primeira e a segunda prioridade, me chamou muita atenção. Olha só, incentivar e motivar. Ei, levanta, vamos lá, não para não, bora, já fez tanto, né? Vamos continuar, né? A ordem é para marchar, a ordem é para, não fica parado não, vamos lá. Ah, mas eu estou cansado, descansa um pouquinho, mas levanta, vamos continuar. Não, mas não vai dar certo, né? Fique de pé, vamos, porque o Senhor está conosco. Pode dizer, Senhor. Quem é que pode frustrar os planos de Deus? Essa não era a vontade divina de Deus? Eles já saíram com essa proposta. Ou é que não, a reconstrução do templo era a vontade de Deus. Quem pode frustrar os planos de Deus, não? Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Mas vejam, irmãos, que o povo estava frustrado, o povo estava desmotivado, o povo estava desencorajado, entristecido. E o tempo vai passando, não, vamos fazer o seguinte, a obra da casa de Deus está dando muito trabalho. Cada qual faz a sua casa, cada qual agora se vira para edificar a sua própria casa, e o tempo foi passando e cada qual por si. E as coisas de Deus foi depois. E o que Ageu foi incentivado? A motivar o povo a reordenar as suas vidas de prioridade. Povo, qual é a prioridade de vocês? Qual é a prioridade de vocês? E isso me faz lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, a qual o apóstolo Paulo vai trazer naquela carta as duas prioridades extremas do cristão. A primeira, servir ao Senhor nosso Deus. E a segunda, esperar do céu o seu Filho Jesus, a qual vem nos buscar. Ele coloca duas prioridades maravilhosas. Qual é a sua prioridade? Eu assisti a um filme cristão esses dias, e um senhor, já nos últimos dias de vida, ele dizia para uma pessoa mais jovem quem era ele. E ele dizia: eu sou um treinador de basquete. Ele: não, eu não estou perguntando isso, mas vamos lá, sem ser treinador de basquete, o que você é? Eu sou um professor. Sem ser professor, você é o quê? Eu sou um homem casado. Tudo bem, isso é maravilhoso. Sem ser isso, eu sou um pai. Essas coisas são muito boas, mas se você não fosse pai, não fosse um casado, se você não tivesse, quem é você? Ele ficou pensando: eu sou um cristão. Aí ele olhou: e por que você deixou para falar isso por último? Quer dizer que essa não é a sua prioridade? Ele: não, a ordem dos fatores não altera. Aí ele trazia aquele homem para parar para pensar um pouco, né? E aí trazendo a igreja para parar para pensar um pouco. O que nós somos realmente? Qual é a nossa prioridade? Porque às vezes nós falamos que Deus é a nossa prioridade, que as coisas de Deus são prioridade. Muitas vezes nós falamos isso com a boca. E o nosso coração? E as nossas atitudes? As nossas atitudes são formas de demonstrar aquilo que a boca muitas vezes não fala. Nossas atitudes também demonstram quem realmente somos. Será que nossa prioridade é realmente o Senhor? É as coisas de Deus? Será que eu coloco Deus em primeiro lugar? Ou sempre eu estou dizendo assim: se der tempo eu leio, se der tempo eu oro, se der tempo eu ensaio, se der tempo eu vou?
Então você tem uma outra prioridade maior do que realmente buscar a Deus e estar com Deus, né? Será que aquele momento que nós tiramos para falar com Deus, para ler a palavra, aí quando aparece qualquer outra coisa, não, eu tenho que resolver logo isso aqui, depois isso aqui eu volto. É como se nós disséssemos assim, não, isso aqui para isso aqui tem tempo, para isso aqui tem outra oportunidade, eu tenho que dar prioridade a outras coisas, né? Então, Ageu foi levantado por Deus para tanto encorajar as autoridades como o povo a reconstruir o templo, como também reordenar a vida do povo diante de Deus e colocar na mente qual eram o que deveria ser a sua prioridade. Claro, óbvio, as coisas do Senhor. E a Bíblia aqui em Ageu capítulo 1 vai começar dizendo: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. A palavra de Deus veio a ele. Deus tinha os seus profetas. E a palavra de Deus veio para ele falar diretamente a duas pessoas: Zorobabel, que era o príncipe de Judá. Quando se fala príncipe de Judá, era a autoridade da nação, ou seja, o governador de Judá. E a Josué, filho de Josadaque. Não é Josué lá do livro de Josué, não. Josué lá, Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Aqui é outra pessoa, outro tempo bem mais adiante. E ele era o que? Sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. O que Deus vai falar? O que Deus vai falar? A insatisfação de Deus com o povo dele aqui. Porque sempre o Senhor chamou o povo de Israel meu povo. Meu povo. Mas aqui ele dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quer dizer, não, eles eram quem ia, a condição do tempo ia depender da vontade deles, do tempo que eles quisessem. Até hoje acontece dessa forma. Interessante a missionária falar esquisito. Não, mas quando Deus quiser dá certo. Quando Deus quiser a gente vai. Quando Deus quiser, né? Tudo é de Deus, então Deus ele vai. Irmão, Deus ele pode tudo, sem sombra de dúvidas. Eu não estou questionando, nem colocando aqui, pelo amor de Deus. Deus pode tudo. Se ele quisesse, ele mandava anjos. Ele simplesmente falava e fazia, sabe, acontecia, mas não. Ele não deixou os seres humanos, ele não deixou os seus servos, até os anjos. Vou pregar o evangelho, mas não, tem uns homens lá, tem as pessoas lá, tem os meus lá, eles é que tem que ir, vocês são outras coisas, tem outra missão. O que eu estou querendo dizer aqui? Se Deus levantou o seu povo, quem é que tinha que edificar o templo? Se os 70 anos passaram, Deus usou o rei, Deus usou pessoas lá dentro do palácio, Deus usou Esther, Deus usou, sabe, a ordem que foi dada. Deus faz todo o rebuliço, traz o povo de volta para o objetivo. Como é que o povo vai dizer agora? Como é que o povo vai ficar dizendo, não veio ainda o tempo, não está no tempo, não está na hora, pastor, hoje não, amanhã não está no tempo, né? Não está na hora não. O que está faltando? A prioridade está em Deus. Está em Deus. A prioridade é edificar o templo. A prioridade está nas coisas de Deus. E o que o povo está falando? É engraçado que sempre quando Deus está insatisfeito, ele vai usar essas palavras. Olha, o teu povo, Moisés, meu povo não, o teu povo, Senhor. Aí aqui é a mesma coisa. Este povo diz, este povo fala, não veio ainda o tempo da casa do Senhor
para ser edificada. Sabe por que o povo estava dizendo isso? Porque edificar o templo não era prioridade na vida deles. Irmãos, tudo que a gente vai fazer para Deus, tudo, não, mas não está na hora não está no tempo. Agora vamos reverter a situação. Bota algo que você quer muito, que você deseja muito, que eu quero muito. O que a gente faz? A gente faz, cadê que a gente vai dizer, não, mas não está na hora não está no tempo não. Ora, um jovem quando se apaixona por uma moça quando se apaixona por um jovem, né? Quando está realmente apaixonado, eu estou apaixonado, mas não está no tempo não quero não. É assim? É assim, né? Eu estou precisando de uma vaga de emprego. Aí a empresa liga, rapaz, tem uma entrevista para ti amanhã. E você muito querendo trabalhar, tem contas para pagar, tem dinheiro para ganhar. Não, mas eu não vou não, porque não está no tempo não. O que eu estou dizendo? Deus abriu as portas, abriu a oportunidade, dá saúde, dá vigor, dá força. O que está faltando? Não, mas não é tempo de... Isso, irmãos, é conversa de quem não quer fazer. A verdade é essa. Ah, mas eu não tenho. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu não tenho, mas eu vou atrás. Ah, mas eu não posso. Sozinho eu não posso, mas eu vou fazer algo. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, na internet, você pode ver pessoas, às vezes, sem braço. Pessoa que não tem braço. Bota a enxada aqui de baixo, arranja um jeito e começa a capinar de um jeito que começa, sabe? Pessoas às vezes, mas porque não tem oportunidade, porque não tem. Eu vejo pessoas se esforçando e fazendo, porque a força de vontade, o objetivo da pessoa faz com que ela faça alguma coisa, porque realmente ela quer. Quando o ser humano ele quer, irmãos, quando o ser humano ele quer fazer algo, ele faz. Uma mensagem muito bonita que eu vi esses dias criar na NASA, um quadro. No quadro, quando a pessoa chega lá dentro, eu até bati o print, estava visualizando, e vi uma imagem de uma abelha, né? Tirando ali o néctar das flores. E ali na mensagem dizia que a física, a ciência comprova que ela não pode alcançar voo, ela não pode voar, porque as asas da abelha é muito menor do que o seu corpo, então não há possibilidade. Mas a abelha mostra para a ciência, a todos os cientistas, a todas as pessoas, que o impossível é possível para aquele que realmente quer. Porque nunca disseram para a abelha que ela não podia voar. Ela simplesmente voa. Eu ouvi uma ilustração do Reino de Deus, do pastor João Henrique Palharim, da Igreja Paz e Vida. Eu acho muito bonita aquelas ilustrações, na rádio. E aí, irmãos, ele trazendo aquela ilustração é de grande valia. Olha só a ilustração, ele dizia que estava havendo uma competição na lagoa com os sapos, de quem conseguia subir em um determinado local que estava completamente liso. Era muito dificultoso. E ali, o sapo subia e caía, subia outro, e todo mundo vai cair, aí ele caía. Aí ia subindo, as pessoas diziam, outros nem tentavam, não vou cair mesmo. Aí teve um que foi subindo, e as pessoas dizendo, ele ia caindo, aí subia, as pessoas vai cair, ele olhava para as pessoas e não entendia direito que as pessoas, ele subia, aí foi lá, ganhou. Aí a pessoa, como foi que você conseguiu chegar lá em cima? Descobriram que ele era louco. Não ouviu o que as pessoas diziam, achou interessante vendo a pessoa tentando, eu vou conseguir. E foi. Por quê? Porque era o objetivo, ele viu, focou e foi. Não viu a palavra de desânimo.
tem um foco, irmãos, e esse foco é o Senhor. Além da sua força, além da sua própria vontade, Deus ainda vai capacitar de ânimo, de força, de vigor. Será que ele não vai conseguir? Vai, irmão. Glória a Deus. O povo realmente não fazia, por quê? Porque não era prioridade. Prioridade. Se nós chegarmos, olha só, a igreja, né, a quantidade de pessoas, e colocarmos algo no nosso coração, e esse algo vier de Deus, for da vontade de Deus, irmão, ninguém para, ninguém detém, ninguém frustra. Não, ninguém. Vamos conseguir, vamos orar, vamos colocar Deus na frente, né? Se for da vontade de Deus, irmão, não tem quem pare, não tem. Mas o povo dizia, não veio ainda o tempo. Aí depois que o povo diz isso aqui, Deus vai falar. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério é trabalho, do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Uma das principais razões pelas quais os judeus que retornaram, havia negligenciado a reconstrução do templo, era simplesmente porque eles estavam muito ocupados com os seus próprios interesses. Ou seja, eles possuíam outros interesses. E não era a construção do templo. Não era. Ironicamente, eles haviam dedicado grande atenção ao trabalho de concluir, mobiliar e decorar as suas próprias casas. Pastor, é errado o povo construir as suas casas? Não, irmãos. Não. Eles tinham sim que edificar a casa deles. Era o local que eles iriam morar. Mas o que Deus está tratando aqui, irmãos, é o que nós temos dedicado total atenção. Não, Senhor, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou destruir esse celeiro, reconstruir, eu vou fazer um celeiro muito maior, vou abastecer e depois eu vou dizer para minha alma, agora sim, agora eu tenho disponibilidade, agora eu tenho minha abundância. Ao que o Senhor diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens a oferecer para quem é? Né? Primeiro as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, primeiro Deus, e as outras o próprio nome já está dizendo, secundário, depois. Primeiro Deus, primeiro o Senhor. O que é prioridade na nossa vida? O povo estava dedicando prioridade às coisas deles. Eles estavam dedicando grande atenção ao trabalho da vida deles. Eles estavam negligenciando completamente a casa de Deus. As casas do povo, irmãos, olha os estudos que Deus vai trazer. Por exemplo, lá no versículo 8, a Bíblia está dizendo, versículo 8 de Ageu 1: subi o monte e trazei madeira. Aí fica só na parte A, não completa ainda não, porque o que Deus estava querendo que o povo trouxesse, né, as madeiras para construir a casa dele. Mas só que o povo, irmãos, estava pegando essas madeiras, as suas casas eram revestidas com belas madeiras de cedro, enquanto o templo permanecia em ruínas. Ageu insistiu que Deus e a sua obra deveriam vir em primeiro lugar. Da mesma maneira, devemos ter o cuidado para não permitir que os nossos próprios interesses e preocupações. Deus está nos dizendo que nós devemos ter esse cuidado, que as nossas preocupações, não, Senhor,
mas se eu fizer isso para ti, como é que vai ficar a mim? Se eu fazer isso para ti, para a tua obra, como é que vai ficar comigo? A preocupação do povo, a inquietude do povo, né, prejudicam o relacionamento com Deus, as nossas preocupações. Os seus propósitos devem ser a maior prioridade em nossas vidas. Observe quão apaixonado Jesus era pela casa de Deus e pela obra de Deus. Quer se espelhar em alguém? Se espelha em Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. O que diz? Jesus disse, João 4. Evangelho de João 4, 34. Jesus disse, a minha família é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a vontade de Jesus? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, senhor? Eu não vim para obedecer ao homem, eu vim para fazer a vontade do A Pai. prioridade dele é fazer a vontade do Pai. Era a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Esta era a prioridade de Jesus. Hein, pastor? Por isso que ele respondeu a mãe dele lá na festa do casamento. Na verdade, ela foi acabou o dia. Deve ser Jesus, acabou o dia. Só que eu continue. Aí demorava minha hora. Quer dizer, a hora dele dependia da hora do Pai. Entendeu? Ele veio para fazer a vontade do Pai, não de ninguém, né? De ninguém. João 6, 38. João capítulo 6, versículo 38. Ah, mas eu quero fazer a minha vontade. Jesus fazia. Porque eu desci, é 8? João 8, 38. Não, João 6, 38. Irmã Maria aqui, né? Pode entender. Mais uma vez, Jesus aí trazendo o que é prioridade para a vida dele. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 9,4 diz o quê? Às vezes a pessoa pensa que esse versículo diz o seguinte: não, vou trabalhar somente quando o sol estiver, que é dia, quando vier a noite, né, quando o sol não conseguir mais vê-lo, não clarear, então não vou mais trabalhar. O dia aqui, o dia, é enquanto nós temos fôlego de vida. Jesus está dizendo: convém que eu faça a obra de Deus, daquele que me enviou, o Pai. Enquanto é dia, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou carne, enquanto o Verbo vivo se fez carne, enquanto eu estou entre vós, enquanto eu estou entre vós, enquanto eu ainda não vou ser crucificado, enquanto eu não vou voltar para o Pai, eu vou realmente trabalhar. Vou trabalhar com todos os meus esforços, vou trabalhar realmente para Deus com a minha força, com tudo que for disponível, com tudo. Por quê? Porque a noite vem, assim como a noite também vai chegar para a gente. Estamos em um determinado tempo, não sabemos quanto tempo temos aqui sobre a terra, mas o tempo em que obtivermos aqui na terra dos viventes, devemos gastar os nossos esforços para com o Pai, para com Deus, para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Salomão, no livro do Eclesiastes, quando ele vai citar sobre a questão do tempo que ele tem aqui na terra, ele vai dizer: olha, enquanto eu tenho tempo, eu vou trabalhar, eu vou edificar, eu vou plantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer
vai ter lembrança. O que ele estava querendo dizer? Faça enquanto você tem tempo, faça enquanto você pode, porque depois você não vai mais fazer absolutamente nada. Por isso, Isaías capítulo 55, ele vai dizer o quê? Verso 6, versículo 6: buscai o Senhor enquanto invocai-o. Vocês entenderam? Glória a Deus. As nossas prioridades na vida, as coisas que a dedicamos o nosso tempo e atenção, são uma boa indicação de onde estão os nossos corações e de quanto amamos realmente a Deus. Isso me faz lembrar de Mateus 6,33. Aonde está o vosso coração, aí vai estar o nosso coração. Não é? E assim vice-versa. Não, vice-versa não. Seu coração deve estar voltado nas coisas de Deus. Não é isso? Nas coisas do Senhor. E olha só, irmãos, o que a palavra de Deus vai nos dizer. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha só o que estava acontecendo. Semeais o que? Versículo 6 do capítulo 1 de Ageu. Semeais o que? Ageu 1, 6. Ou seja, vocês semeiam, né? A diferença de plantar e semear. Plantar é quando você cava a terra, coloca lá a semente e fecha a terra. Planta. Semear é como aquela parábola do semeador. Ele pegava a semente e lançava, né? Semear. E o que a palavra de Deus está nos dizendo? Semeais pouco, é? Era para ser o inverso, não? Olha só, eles estavam semeando muito, suando, ralando muito, trabalhando muito, mas eles estavam colhendo muito, não é isso? Não? Estavam colhendo o quê? Mas se eles estavam plantando muito, não era para colher muito? Era. Tem pessoas, irmãos, que eu não sei como é que consegue viver. Eu conheço pessoas que trabalham, se levantam às 5 horas da manhã para poder trabalhar. Tem 3 empregos a pessoa, 3. O Julius, né, Todo Mundo Odeia o Cristo, tinha 2 empregos, né? A mulher dele sempre falava. Mas tem pessoas, conheço pessoas que têm 3 empregos, 3. Acorda às 5 horas da manhã, trabalha ali até 11, meio-dia, sabe? Aí vai, almoça, aí já começa o segundo turno, fica ali até às 18, 19 horas. Aí muitas vezes até eu faço o convite para buscar Deus, aí não tenho tempo. Por quê? Porque o 3º emprego agora. Aí sai, vai rodar, fazer Uber, enfim. Chega em casa 22 horas, vai dormir, sabe, isso diariamente. E quando vai ver, trabalha bastante. Mas quando vai usufruir, não dá para nada. Irmão, a pessoa chora e eu não entendo. Eu não sei o que está acontecendo. Não dá para nada. Atualmente eu fiz uma conta aí para dar e aconteceu um negócio comigo e eu fiz um empréstimo e fiz isso e fiz aquilo e quando vai ver não tem nada e está devendo. O dinheiro que é para ele ganhar já é para pagar outras pessoas. E
já vai pedindo emprestado para poder recuperar, para poder comer, para poder fazer. É sério, isso é sério. E tem outras pessoas que vai para o trabalho. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo, porque desde que Adão pecou contra Deus, depois que houve o suor ali no rosto, não é fácil. Mas não anda pedindo emprestado. Tem para emprestar. Seja do excelente ou não, mas está usando. Está ajudando. Está fazendo alguma coisa. Quando vai olhar, ainda tem. Quando vai olhar, tem condição para fazer. Sai. Passa por luta, todo mundo passa. A pessoa disser, fulano, Jesus Cristo vai dizer, João 16:33, temos dito isso para que me ideais paz, no mundo tereis só sossego e ânimo, não é? Não? Tem o quê? Aflição, né? Mas tem de ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas o povo aqui, irmãos, eles semeavam muito, ralavam muito, trabalhavam muito, mas não cuidava das coisas de Deus, não queria saber das coisas de Deus, e recolheis pouco. Irmãos, cada um tem um testemunho para contar, cada um tem a sua história de vida, né? Eu todo dia vivencio para a glória de Deus milagres do Senhor, milagres. Eu vejo a fidelidade de Deus, o milagre de Deus, sabe? Eu vejo isso, eu vejo Deus, o que Deus tem feito. Você também que é fiel a Deus, você que ama a obra de Deus, você que se dedica na obra de Deus, você tem visto isso também na sua vida, eu tenho certeza. Certeza disso, sabe? Mas o povo aqui, ele semeava muito, mas recolhia pouco. Comeu, claro, ele tinha que comer, mas não se fartava. Comia, mas não se fartava, não se enchia, sabe? Bebeis, mas não vos sacieis. Nada sacia, nada se farta, vestimos, mas ninguém se aquece. Nada adiantava, nada adiantava. E o que recebe salário, recebe salário no sactel furado. Esses dias eu estava com o bolso da carteira furado, na calça social, e coloquei a carteira. Quando eu procurei a carteira, cadê? Assim era mais ou menos o que acontecia. Colocava e ia embora. Dava para nada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor está dizendo: ei, eu tenho uma resposta para as indagações de vocês. Eu tenho uma solução para a resposta de vocês, para a pergunta de vocês. Qual é, Senhor? Aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Tem pessoas que dizem: mas Deus não quer isso não, Deus não precisa disso não. Qual é a sua intenção para com Deus? Qual é a sua intenção de fazer para Deus? Quando você fizer para Deus, não meça esforços. Quando você fizer para Deus, sabe, não... Tem gente que vai fazer para Deus e faz a mesma coisa que Caim. Eu vou dar o melhor, deixa eu dar esse daqui.
Aí acha ruim a mesma coisa que acontece com Caim. Que foi? Não se agradou nem dele e nem da oferta dele. Porque deu qualquer coisa. Primeiro Coríntios, né? Isso. Primeiro Coríntios 3:9. Tudo que você fizer para Deus, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e a Cristo de Deus. Colossenses, se eu não me engano, vai dizer que tudo que você fizer, faça para Deus, faça de todo o vosso coração, né? Vê se alguém consegue encontrar esse versículo que agora me fugiu. Eu acredito que esteja em Colossenses, né? Mas daqui a pouquinho a gente dá uma olhada. Vamos voltar aqui para a mensagem. O que Deus está querendo dizer do 6 ao 11? Vamos continuar até o 11. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. É como se Deus dispersasse, né? Vai tudo embora. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Olha o que Deus está dizendo: por causa da minha casa, que está deserta, desabitada, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho. Não vem chuva, não vem. E a terra retém os seus frutos. Deus retém-nos. Deus retém. E fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Embora o povo pudesse estar trabalhando arduamente, não estavam desfrutando o sucesso que poderiam ter tido. O povo não obtia de absolutamente nada daquilo que eles faziam. Eles poderiam estar vivendo muito melhor. Eles haviam perdido a bênção de Deus, porque as suas vidas eram egocêntricas. O que é egocêntrica? O centro é Ele. Ele é o centro. E tem evangelhos, tem pessoas pregando que colocando o homem no centro, o homem sendo a prioridade, o ser humano sendo a prioridade. E a prioridade não é o ser humano, a prioridade é Deus. E a mensagem deve ser Cristo, Cristo, Cristo sempre, Cristo no meio, não é isso? A mensagem deve se falar de Cristo. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas pregando só o eu, você, é você, é você, é só você, você. E Deus? Deus fica em segundo, terceiro plano? Não, irmão. A mensagem, toda a mensagem deve ser voltada a Cristo, Cristo. E muitos cultos não estão mais pregando Cristo. Deixaram de pregar a cruz, deixaram de pregar pecado, deixaram de pregar santificação, deixaram de pregar inferno, deixaram de pregar a mensagem crística de Cristo para pregar apenas mensagem de autoajuda, mensagens motivacionais, né? Vamos lá, faça isso, faça aquilo, vai, né? E esqueceram de trazer Cristo. Eles haviam perdido a bênção de Deus porque suas vidas eram egocêntricas. Eles exibiam pouco interesse pelos objetivos e propósitos de Deus. Não podemos esperar receber a bênção e a ajuda de Deus em nossas vidas se não estivermos vitalmente interessados e ativos na sua obra. Isto inclui participar e contribuir com os esforços ministeriais, tanto em casa como nos países estrangeiros. Aonde se estiver, deve-se fazer o melhor para Deus. Então ouviu Jorobabel, filho de
Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Foi o que aconteceu, a ficha caiu. Eles começaram a entender. Eles começaram a compreender. Ah, então é por isso. Está acontecendo por conta disso. Agora eu já sei. Então Ageu, o profeta, é conhecido aqui como o embaixador do Senhor. O que um embaixador faz? Um embaixador é um representante de uma nação, de um certo povo em um determinado lugar. Você sabia que nós somos embaixadores de Cristo? Por quê? Porque estamos em uma terra, vivenciando em uma terra que não é nossa morada. Onde é a nossa pátria? Nos céus. E aquele que traz um pouco, ou traz o seu reino, a sua nação, a esse povo que você está, mas não é seu, você é embaixador. Glória a Deus. Ele estava trazendo algo de Deus, ele estava implantando o que Deus estava trazendo ao povo, né? Embaixador do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ai, irmão, isso é maravilhoso. O Senhor ainda traz a mensagem: eu sou com vocês, né? Mesmo na infidelidade, Deus continua sendo fiel. Mesmo na fraqueza, Deus continua sendo força. Glória a Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso. E o Senhor levantou o espírito de Jorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ai, irmãos, o Senhor trouxe um renovo espiritual. O Senhor trouxe ânimo através do entendimento da palavra. O espírito reviveu. Aí só me lembro Ezequiel 37, né? O povo que estava morto, o povo que estava desanimado, o povo que estava, começaram a se voltar. E o Senhor levantou o espírito, o ânimo, a força. Depois que a prioridade começou a reverter, depois que começaram a se voltar para Deus, o Senhor se voltou para eles. Ao 24º dia do mês, do segundo ano do rei Dário, os líderes e o povo reagiram à mensagem de Ageu com um grande sentimento de respeito e reverência por Deus. Eles provaram que levavam a sua palavra a sério, pondo em prática. Eles se comprometeram imediatamente a continuar o trabalho na casa de Deus. Por quê? Porque eles levaram a palavra de Deus a sério e colocaram em prática. Ah, eu estou ouvindo a palavra de Deus e não colocar em prática é mesmo que nada. O que nós estamos fazendo? O que adianta ouvir a palavra de Deus e não fazer o que a palavra de Deus manda fazer? A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso encontro, ela tem que fazer mudança, ela tem que ter transformação. Não adianta eu saber, não adianta Josua, não adianta Jorobabel ter o conhecimento e depois de algum tempo dizer: a gente está assim por conta disso, disso, daquilo. E o que vocês fizeram? Não, a gente não fez nada. Como foi que vocês mudaram? Porque a gente colocou em prática aquilo que Deus nos mandou fazer. E venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala. Pode dizer, pastor. Porque
lá do tabernáculo. Com certeza. Nem sentiu. Presbítero. Colossenses 3:23 diz o quê? Tudo que fizeres, faça de todo o teu coração, como o Senhor, e não aos homens. ah, eu não vou fazer isso não por conta de fulano de tal, ele vai olhar para ninguém não. Se Neemias lá na reconstrução